Olá meninas, sejam bem-vindas a mais um vídeo para o nosso grupo Esposa e Mãe Feliz. Hoje eu vou dar continuidade à aplicação das virtudes no dia a dia, né? Ontem nós falamos sobre a paciência e como que eu consigo ter mais paciência conforme eu faço as atividades do dia. E hoje nós vamos partir para a prudência. A prudência, ela é a mãe das virtudes, né? Existem 4 virtudes cardeais e a prudência é a mãe delas. Esse vídeo é especialmente para 2 mulheres do nosso grupo, né, que estão passando por certas dificuldades. Uma veio falar comigo, né, a outra se manifestou no grupo, que possuem problemas semelhantes. Eu sei que elas não são as únicas, porque de algum modo nós também estamos inseridas neste problema, tá? Em menor ou maior grau. Muitas vezes nós não sabemos qual é o nosso papel. E por isso que estamos frustrados, porque nós não sabemos para onde caminhar. Quando uma mulher diz que ela se sente inútil, desvalorizada, desmotivada, que o que ela faz em casa a entristece, é porque ela não sabe o valor que ela tem, tá? E ela não sabe para onde que ela deve caminhar, por isso que ela não sabe o valor que ela tem. Então aqui nós vamos falar como que a prudência vai nos ajudar a entender mais o nosso papel de esposa e de mãe. E assim a gente pode caminhar de uma maneira feliz. O nosso objetivo nesse grupo, nós somos aqui mais de 1000 mulheres, buscando uma coisa, que é ser uma esposa e mãe feliz. Por isso que este é o nome do grupo, uma esposa e mãe feliz. Mas para alcançar esse objetivo de ser uma esposa e mãe feliz, nós precisamos trilhar vários pequenos caminhos. Tá? Então, quando vocês chegam aqui que a vida tá toda bagunçada, tudo, né? Brigando com o marido, impaciente com os filhos, a casa está desorganizada, vocês estão tristes, se sentindo inúteis, feias e desmotivadas. Nós precisamos ordenar as coisas aos poucos, tá? Se está tudo bagunçado, não vamos nos iludir achando que tudo vai se organizar para dia para noite, não. É preciso um esforço, né? É preciso dar o primeiro passo. Qual é o nosso lema? Quando um melhora, o outro melhora. Eu posso dar o primeiro passo. Então, nós vamos dar o primeiro passo, tá? Eu estou aqui para ajudar vocês. Nós temos inúmeras mulheres que estão juntas nesse propósito. Então, vamos lá. Por que a mulher se sente inútil dentro de casa? Porque ela está ouvindo o tempo todo que a mulher feliz, a mulher que é empoderada, é aquela mulher que está lá fora servindo ao patrão, né? A mulher que tem um salário gordo, a mulher que possui vários diplomas e tudo mais. E nós não sabemos o valor que tem uma mãe e uma esposa. E eu digo para vocês, o nosso valor dentro da nossa casa ele é superior do que qualquer outro lugar lá fora, qualquer outro emprego. Porque dentro de casa a mãe gera vida, porque dentro de casa a esposa é a base do marido. Nós somos o coração que pulsa e se nós pulsamos bem, toda a casa pulsa bem. Então se uma mulher está perdida, se sentindo inútil dentro de casa, obviamente a casa inteira vai virar um caos junto com o caos que ela carrega dentro dela. E a culpa é da casa? Não, a culpa não é da casa. Geralmente a culpa é nossa. Ah, mas existem vários problemas, eu sei disso. Mas nós temos 2 escolhas. Sempre que vem um problema até nós, nós temos 2 escolhas. Ou nós consertamos as coisas, ou nós nos rendemos a ela. E quando nós nos rendemos, as coisas vão ficando cada vez piores, cada vez piores. E nós vamos ficando cada vez mais desmotivados. Então a outra alternativa é sempre a melhor, é lutar. Né? Então nós vamos lutar juntos. Porque ser uma esposa e ser uma mãe feliz não é ficar de pernas pro alto. É saber o nosso valor e lutar para mantê-lo. É saber o valor da nossa família e estar disposta a dar tudo por ela, tá? Então, mulher que está em casa, por que você se sente desvalorizada? Porque você não está cumprindo bem o seu papel. Sempre que nós não estamos cumprindo bem o nosso papel, nós ficamos assim, frustradas. Porque no fundo, nós sabemos que nós poderíamos fazer mais e que nós deveríamos fazer de maneira melhor aquilo que é o nosso dever, né? Qual é a reclamação frequente? Eu estou infeliz dentro de casa, eu me sinto inútil. E as pessoas me dizem que eu deveria estar lá fora. Mas quem são essas pessoas que dizem que você deveria estar lá fora? A família ela tem uma estrutura e ela não é à toa, né? Que existe um homem
e uma mulher e os filhos. Ao homem cabe o sustento da família. O homem trabalha. Isso é normal. E o homem gosta de trabalhar. O homem que fica dentro de casa, tá? Sem fazer nada, perdendo tempo, ocioso, ele vai se tornar um homem fraco, um homem depressivo, que vai precisar ser levado de muletas de canto a canto. Vai ser um homem triste porque ele não trabalha. O homem necessita trabalhar. É da natureza do homem ser forte, ser viril e sustentar aqueles que ele ama, Ele vai trabalhar por quê? Para comprar carro, para comprar casa? Não, ele vai trabalhar para sustentar as pessoas da família dele, que são as pessoas que ele ama. E a mulher cabe um gerenciamento de trabalho e sustento diferente do homem, né? Que ela vai ordenar as coisas da casa enquanto o homem está trabalhando fora, trazendo um dinheiro e um alimento. A mulher está dentro de casa trabalhando para que esse dinheiro e esse alimento não sejam gastos de maneira desordenada, tá? Então ela tem um trabalho muito importante e o homem tem um trabalho muito importante. Quando nós falamos que existe uma ordem para as coisas, existe uma ordem de fato para tudo. O mundo ele é ordenado. Nós necessitamos de ordem. A ordem vem de Deus, tá? Os planetas têm uma ordem. O dia sempre começa e termina seguindo a mesma ordem. As semanas, os anos, né? As estações do ano, tudo há uma ordem. No nosso organismo há uma ordem, porque quem nos criou, ele tem uma ordem para nós, que é Deus, tá bom? Então a prudência, ela vai nos guiar, a prudência que é o assunto, a virtude de hoje, ela vai nos guiar no nosso papel dentro de casa. A prudência vai nos ajudar a entender que o nosso trabalho, ele não é em vão. E o nosso trabalho, ele não é pequeno. Nosso trabalho, ele é muito importante. Mas nós só saberemos o valor que ele tem não dando ouvidos para quem está lá fora, tá? Ninguém pode ser mãe no seu lugar, ninguém pode ser esposa no seu lugar. A prudência, então, ela vai fazer com que nós trabalhemos da maneira certa. A prudência é aquela que vai vir pesar as coisas de modo certeiro. Nós vamos ter a justa medida das coisas, tá? Nós vamos ser prudentes fazendo aquilo que nós devemos fazer. A prudência vai nos ajudar a cumprir o nosso papel como ele deve ser cumprido. Então, dentro de uma casa onde há desordem, a primeira coisa a se fazer é ser prudente, reconhecendo que o que está desordenado não é a casa, mas somos nós. A ordem ela deve começar de dentro. Então, quando a gente fala sobre silenciar, sobre não reclamar, é porque isso vai nos ajudar a ficarmos quietas, né? Sem falar demais, sem prestar atenção demais nas coisas de fora e prestar atenção mais nas nossas ações. Quais são as nossas metas diárias? Não reclamar com o marido. Façamos silêncio. Sejamos prudentes. O marido não precisa da nossa reclamação. O marido precisa do nosso amor. Os filhos não precisam dos nossos gritos. Sejamos prudentes com eles. Eles necessitam de um coração caridoso, de uma mãe caridosa. E a prudência, sendo uma virtude, ela precisa ser adquirida conforme os nossos hábitos mudam. Os hábitos bons vão nos ajudar a manter essas virtudes. E essas virtudes estão em nós. Não pense que você não as possui, porque quem dá as virtudes é Deus. E nós temos ela. Então nós precisamos pedir. Assim como a paciência, nós pedimos a paciência, nós pedimos também a prudência. Senhor, dai-me a prudência. Fazei uma pessoa prudente para dar aos meus o que eles precisam para cumprir o meu papel como ele deve ser cumprido, tá bom? Então não desvalorize o seu papel de esposa e de mãe. Você se sente assim porque você não sabe o valor que você tem. Quando uma mãe sai de casa para trabalhar e deixa os seus filhos a cuidado de terceiros, ela pode achar que está fazendo um bem maior buscando sustento para casa. Mas muitas vezes ela abre portas para a destruição da sua família, porque ela não está sendo a mãe que ela deveria ser. Eu sei que é um peso muito grande. As mulheres querem estar lá fora trabalhando para trazer um sustento financeiro para dentro de casa. Mas cadê a prudência para dizer que é melhor que o marido trabalhe mais para que haja uma mãe
para que haja um coração que pulsa dentro de lá. Temos dois papéis, temos um pai e uma mãe. Então o pai deve cumprir o papel dele e a mãe deve cumprir o papel dela. Ah, mas é necessário trabalhar, é necessário mudar. Tudo bem? Façamos o esforço que é necessário para ajudar um ao outro. Mas mantenhamos a ordem das coisas. Sejamos prudentes para não extravagar buscando muito dinheiro e deixando que os filhos se eduquem por aí, né? De qualquer modo. E a prudência vai nos ajudar também a entender que um filho pequeno, ele precisa da nossa ajuda. Somos nós quem educamos os filhos pequenos. Você não pode dizer, eu não sei mais o que eu faço com essa criança. Você tem que saber o que você faz. E que se você não sabe, aí sim você vai ficar frustrada. Por exemplo, quando nós temos uma bagunça em cima da mesa, né? E nós não sabemos onde cada coisa vai, nós vamos ficar empurrando a bagunça de um lado para o outro, leva para um canto e volta, porque aquilo não tem fim. Porque você não sabe onde deve colocar as coisas. Você ainda está desordenada. Então, quando cada coisa tem o seu lugar, quando onde você sabe que tal coisa deve ir para algum lugar, você vai lá, pega e coloca, é muito mais fácil, tá? Do que você ficar jogando sujeira para um lado, jogando sujeira para o outro, caminhando desesperada, sem rumo, sem direção. Então, nós temos que saber para onde a gente quer ir, para então trilhar um caminho. Então, vamos trilhar esse caminho juntos? Vamos descobrir aonde a gente quer chegar e qual que é o nosso papel. Onde nós queremos chegar? Nós queremos chegar ao céu. Tá? Então, para chegar ao céu, é preciso trilhar um caminho, que é um caminho difícil e que é preciso de virtudes. E é Deus quem concede essas virtudes para nós. Então, para que nós cheguemos até esse lugar, nós vamos nos ordenar pouco a pouco. Comecemos por ordenar por dentro, para que isso se reflita por fora. Então não adianta se sentir uma péssima mãe, ficar reclamando, né? E desesperada. Tomemos a rédea agora. Então é preciso mudar? Então é preciso mudar agora. Por que você vai mudar? Porque você tem filhos que dependem de você e você tem uma família que necessita do seu amor e da sua ajuda. Enquanto a gente ficar esperando que os outros façam por nós, enquanto a gente continuar achando que nós somos muito coitadinhos, muito frágeis, as coisas não vão caminhar. Nós vamos nos afundar cada vez mais nas nossas frustrações, acreditando que nós realmente não somos capazes de nada. Mas nós somos. Porque nós não fomos criadas por um acaso, nós somos criados por um Deus que quer o nosso melhor, que quer o nosso bem. Vamos trabalhar na virtude da prudência no dia a dia de tal maneira. Deixa eu passar para os exemplos práticos, senão vai ficar muito longo esse vídeo. Quando uma criança vem ao nosso encontro e pede alguma coisa, por exemplo, um desenho. Mãe, eu quero assistir desenho. É totalmente proibido que uma criança assista desenho? Não. Mas você precisa ser prudente. E saber adequar a situação. Você vai dar o tempo todo desenho para seu filho? Não, você não vai dar. Porque isso vai fazer com que ele se desligue do mundo real e fique uma criança irritada. Crianças que assistem muito desenho, elas se tornam crianças irritadas. Crianças que têm um sono ruim. Então seja prudente. É necessário ver um desenho que está muito atarefado, as crianças estão doentes? Coloque um desenho bom, um desenho bonito, que tenha uma história boa. E acompanhe com eles. Tudo bem assim. Mas você não pode deixar a sua criança jogada, distraí-la. Fica aí assistindo esse desenho o dia inteiro porque eu preciso fazer as minhas coisas. Não. Não é para isso que nós temos filhos. Nossos filhos são para Deus. E distraí-los, deixá-los jogados, é jogar de qualquer jeito as almas que nos foram confiadas por Deus e da qual nós seremos cobrados um dia. Se essas crianças se perdem, grande culpa será a nossa, grande fardo será o nosso. E nós teremos que arcar com as consequências disso. Será um mal para elas e um mal para nós e um mal para as pessoas ao nosso redor. Se nós somos imprudentes e deixamos que essas crianças se criem de qualquer jeito, não é simplesmente um dia, alguns anos de vida jogado fora, não. São consequências duradouras de anos nessa terra e uma consequência eterna que pode ser muito ruim para ela, para você também.
Se uma criança diz que quer brincar de tal maneira com outras crianças, né? Seja de uma maneira, digamos assim, afeminada, por exemplo. Um menino quer brincar de coisas de menina. Ora, sejamos prudentes. E falemos com caridade com a nossa autoridade de mãe. Não pode. Você é um menino, porte-se como um menino. Do mesmo modo a menina. Vai andar de qualquer jeito, a menina tá com, por exemplo, uma saia, um vestido, correndo por aí, dando cambalhota, subindo as coisas, todo mundo tá vendo a calcinha da menina. A mãe toma a frente. Prudência. Minha filha, não faça isso. Você é uma menina, porte-se como uma menina. Ah, mas é opressão. Não, você quer o bem dela. Você não quer que outros homens que você não conhece, fiquem olhando para sua filha de modo que a desejem, né? Aí vem outra virtude, a virtude da modéstia. Sejamos modestas. Não vamos usar do nosso corpo para levar outras pessoas ao pecado. Tá bom? Prudência. Outro exemplo. Temos ali um alimento, a criança quer comer um alimento, quer comer tal coisa o dia inteiro, um doce o dia inteiro, vou comer só isso sempre, todo dia. Você não pode deixar. Ah, mas ele está chorando. Não importa. Querer o bem para as pessoas requer um sacrifício. E as crianças têm que aprender desde cedo que ter uma vida regrada não é ter o que ela quer o tempo todo. Mas é preciso ser prudente para dar o que é necessário quando é necessário. Então sejamos firmes, nós somos as mães, nós queremos o melhor para os nossos filhos. Nós precisamos agir agora, o tempo todo, dia após dia, minuto após minuto, observando quais são as necessidades dessas crianças e estando um passo à frente delas. Elas não podem escolher as coisas de modo que elas quiserem, porque elas não têm a razão para isso. Elas ainda não são maduras para isso. A idade da razão vai vir ali pelos 7 anos de idade. A partir daí que eles vão começar a entender as coisas boas e ruins. Mas até lá elas serão guiadas pelo nosso exemplo e farão o que nós permitimos. Então não deixemos que outras opiniões, né? Não pode fazer isso com a criança, vai ficar traumatizada, tadinha. A educação ela é severa mesmo. Porque nós temos tendências ruins, né? Desde muito cedo. A criança bate o pé mesmo, vai querer bater no irmão, se deixar vai bater na cara da mãe. E nós vamos deixar porque, mas tadinho. Não. Nós educamos esses filhos para Deus, eles merecem, eles precisam, eles merecem a nossa correção. Merecem que sejamos firmes com eles. Porque mais pra frente eles irão agradecer porque nós somos firmes. Mas não entende, chora, fala que não gosta de mim. Não tem problema. Você não ama seu filho para que ele ame você, para que ele te retribua. Nós amamos os nossos filhos porque é o nosso dever amar. Lembra que eu falei para vocês que nós não amamos o marido porque ele merece? Nosso amor ao marido é uma resposta a Deus? Com os filhos é a mesma coisa. Nós não amamos esses filhos porque eles merecem o nosso amor, porque nós queremos que ele cuide de nós quando já estivermos velhinhos, para que não nos despeje no asilo. Não. Nós amamos estes filhos por amor a Deus. Não importa se eles não gostam de nós, não importa se eles vão ficar com cara feia, não importa. Meu filho, eu te amo. Mas eu não te quero. Mas eu te amo. E eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Eu vou ser dura, eu vou tomar as rédeas, eu não vou deixar que você faça o que é errado. Então, se assumamos o nosso papel e vejamos o quão importante ele é. Se uma mãe não está dentro de casa, educando, mostrando, dando bom exemplo, por que você espera que os de fora façam o que você não está disposto a fazer? Você acha que o outro lá fora, que não ama seu filho como você ama, vai educá-lo de uma maneira boa? Se você, que é a mãe, não o educa, não se iluda. Esse papel cabe a nós. A educação do filho é dever e direito primordial dos pais. E nós, como mães, que geralmente passamos mais tempo com essas crianças, temos essa grande oportunidade de fazer com que essas crianças sejam eleitos do céu. Agora eu vou usar um pouco para falar sobre o papel do pai.
Já tá ficando extenso, mais uma vez. O pai trabalha muito. Não vejo o pai. Isso é um problema? Depende de como o pai vai se portar diante dessas crianças no momento que ele se faz presente dentro de casa. Se quando o pai chega, eu fiquei o dia inteiro em casa, então eu vou agradar e dar tudo o que eles querem. Tá errado. Que figura de pai é essa? Que homem que é esse que faz tudo o que os filhos querem? Não importa se ele trabalha o dia inteiro. E não importa que as crianças não entendam agora. Esse é um trabalho a longo prazo. Quando eles crescerem, eles vão se lembrar. A mamãe se sacrificava o dia inteiro para ficar com a gente sozinha, enquanto o papai trabalhava o dia inteiro para trazer o sustento para casa. Estes eram os pais fortes. Eram os pais dedicados. Não adianta a gente querer ficar o tempo todo brincando com criança, não. Tem que levar em parquinho, tem que dar beijinho, tem que dormir juntinho comigo todo dia. Não é isso que formam homens e mulheres. Homens e mulheres precisam de bons exemplos. E sejamos nós estes bons exemplos. Os filhos são os nossos reflexos. Eu vou dizer, é duro, mas se o seu filho é mal criado, a culpa é sua. Ele é um reflexo seu. Se o seu filho não reza, a culpa é sua. Se o seu filho não lê, a culpa é sua. Se o seu filho não sabe o valor dele, a culpa é sua, que não disse para ele o quanto ele vale. Então faça o seu papel como deve ser feito. Diga para o seu filho, ensine o valor que ele tem e para onde ele deve ir, para que ele não fique perdido como você está perdido. Nós não, muitas vezes faltou-nos informação para saber qual que é o nosso papel de mãe e o quão valioso ele é. Por isso nós nos sentimos frustrados. Mas caminhando juntas aqui nós vamos descobrir o quanto o nosso papel é importante e nós nunca mais desejaremos trabalhar lá fora. Porque a gente vai querer cumprir o nosso papel da melhor maneira possível. Papel que ninguém pode cumprir. Nós geramos vida para Deus e nós educamos filhos para o céu. Que a prudência nos ajude a tomar a certa medida, a tomar as rédeas das coisas. Que a prudência nos ajude na fortaleza, na temperança, na justiça. E assim, a gente vai caminhar dia após dia em cada tarefa com muito amor para levar essas crianças para o céu. Então vamos ordenar a nossa vida passo por passo. Sigamos as metas, assistam aos demais vídeos, nós temos percorrido um caminho. Se você chegou aqui nesse vídeo agora, volte lá no primeiro e vamos percorrer este caminho junto. Nós perdemos muita coisa, mas ainda há como recuperar, há como melhorar. Sempre há tempo para aprender algo novo e melhorar. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre a prudência, quiserem falar comigo sobre outras virtudes, vocês sabem que pode conversar comigo e com as nossas administradoras. Eu já falei demais, eu sinto muito. Obrigada por ficarem aqui e até o próximo vídeo.